Nós vamos fazer um estudo com fundamento na carta de Tiago, o escritor da carta do livro de Tiago, que foi o irmão de Jesus Cristo, em que ele fala da fé e as obras, a fé tendo relação com as obras. Esse texto está no capítulo 2, versículos 14 até o versículo 26. E para compreendermos, precisamos fazer a leitura. Só que essa leitura será feita paulatinamente à medida que estarei fazendo a exposição da passagem. Existe um velho ensino de que Paulo e Tiago se contradizem quando ensinam esse assunto, ou seja, a relação entre a fé e as obras. Até o reformador Lutero, não compreendendo bem o assunto, chegou a classificar a epístola de Tiago como sendo uma epístola de palha, dando, naturalmente, ênfase maior no ensino do apóstolo Paulo, que foi exatamente a carta que Deus usou para converter o reformador. Entretanto, não existe nenhuma divergência entre Paulo e Tiago. Eles dois expõem o assunto em perfeita harmonia, que é exatamente o que nós pretendemos demonstrar ensinando a passagem. No texto mencionado, Tiago capítulo 2, versículo 14 a 23, nós temos o servo do Senhor, Tiago, irmão do Senhor Jesus, mostrando que a fé, para ser verdadeira, para ser autêntica e real, ela tem que ser acompanhada de obras. Se não houver obras, essa fé não é autêntica, não é verdadeira. Não é aquela fé salvadora, não é a fé genuína. E quando nós comparamos com o apóstolo Paulo, na sua epístola, no capítulo 2, da sua carta aos Efésios, ele fala exatamente isso. No versículo 10, Paulo diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Logo, Paulo ensina também que a fé genuína, ela produz boas obras. As boas obras autenticam a fé genuína. Quando Paulo afirma no versículo 8 do capítulo 2 da sua carta aos Efésios, dizendo: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Depois ele diz no versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Alguns imaginam que Paulo está se contradizendo com o que Tiago ensina. Entretanto, o que Paulo afirma, que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, são as obras humanas, aquelas obras que os homens fazem tentando alcançar a salvação. Mas no mesmo texto o apóstolo diz que Deus preparou as boas obras, que são obras de obediência, que demonstram a fé autêntica. Então, logo, não há contradição entre o apóstolo Paulo e Tiago. No texto de Tiago, capítulo 2, o apóstolo Tiago, propriamente Tiago,
ele afirma que sem as obras a fé é morta. Sem as obras a fé é inoperante. Ou seja, sem as obras, aquelas obras que Paulo menciona lá em Efésios, dizendo, pois somos feitura dele, sem essas obras a fé realmente é inoperante. A fé não tem autenticidade. E para demonstrar esse ensino, ele ilustra, utilizando a vida de dois grandes servos do Senhor, na verdade, um servo, Abraão, e uma serva, Raabe, demonstrando como a fé ela é acompanhada pelas obras. As obras vão autentificar a verdadeira fé. E é assim que ele se expressa ilustrando esse assunto, dizendo: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Não vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para justiça. A verdadeira fé, ela é demonstrada na obediência, e essa obediência é exatamente a obra feita como fruto dessa fé. Ora, Deus chegou para Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis, nós temos esse registro histórico. Deus chegou para Abraão e lhe fez um pedido muito difícil. Muito difícil. Que foi que ele oferecesse o filho dele, o seu único filho, Isaque, como prova da sua obediência, prova da sua fé. E o texto bíblico, o capítulo 22 de Gênesis, ele narra exatamente que Abraão obedeceu. Talvez Abraão não tenha entendido a ordem, provavelmente não entendeu, mas obedeceu. Principalmente porque ele sabia que Deus nunca tinha pedido que alguém sacrificasse um ser humano como culto a ele. Deus sempre ensinou desde Adão que o culto ele se expressava através do oferecimento de um animal limpo, que era símbolo daquele sacrifício perfeito que Jesus ia realizar no futuro, e como realizou na cruz do Calvário. Mas mesmo sem entender, ele obedeceu. Ele obedeceu e ia sacrificar o filho dele. O texto de Hebreus nos ensina que ele acreditava, que ele cria que Deus ia ressuscitar o filho dele, porque Deus já havia prometido a ele que Isaque a descendência dele seria através de Isaque. Ora, como a descendência dele seria através de Isaque, se Isaque viesse a ser morto? Então ele queria que Deus ia ressuscitar Isaque. E estava pronto para obedecer, ia sacrificá-lo mesmo, quando ele foi impedido. Impedido pelo próprio Deus, pelo anjo do Senhor, que mandou que ele não matasse o menino, e disse: agora sei que me temes. Ora, esse ato de obediência de Abraão foi a maior demonstração da sua fé
E essa fé foi acompanhada pelas obras. Que obras? Obras de obediência. Quando a Bíblia fala que as obras acompanham a fé, está falando daquelas obras que os homens imaginam, meritórias, que vão lhe dar mérito para a salvação. Não, são as obras de submissão, de obediência a Deus, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus manda. Então, são essas boas obras que Paulo também fala. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, somos feitura dele, ou seja, somos novas criaturas. O crente é aquela pessoa que foi regenerada, passou pelo novo nascimento, conforme Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Isso equivale a ressuscitar dentre os mortos, ressurreição espiritual. Isso equivale à comunicação da vida de Deus ao espírito humano morto, que pela fé ressurge para a vida eterna, para a confiança em Deus. E Abraão, ele, ao obedecer a Deus, provou pelas suas obras a sua fé. Então, logo, existe uma perfeita harmonia entre o ensino de Tiago e o ensino de Paulo. No próximo vídeo, falaremos sobre a pessoa de Raabe, que também demonstrou a sua fé pelas obras. Que Deus nos abençoe. Amém.